Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos aqui com a nova Ram 1500 Limited 2023, que tem tudo para ser a picape mais cara e luxuosa do Brasil, pessoal. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo e bora conferir tudo. Não vou contar para vocês agora quanto ela custa, porque isso vai ser publicado só no dia 18, então vocês estão vendo o vídeo um pouco antes e eu não posso contar por isso o preço dela, certo? Mas tudo que eu vou mostrar para vocês agora é o que vem nessa unidade aí para vocês. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui tem tudo para ser a picape mais cara do Brasil e também concorrente da F-150 Platinum, né, pessoal, que acabou de ser lançada. Por isso essa picape chega com um apelo mais luxuoso, mais cromados e uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês agora. Então essa daqui é uma versão aí com detalhes mais cromados, então nós temos esse acabamento aqui, né, nessa unidade, DRL aqui com farol alto e baixo, canhões em LED também, né, com farol alto automático. Nós temos um conjunto de câmeras 360 graus com o nome da Ram aqui posicionado e para-choques bem aparentes aqui de ferro com os ganchos de reboque. Sensor de estacionamento dianteiro, luz de neblina também em LED aqui nessa parte inferior e o capô bem abaloado, né? Porque a gente está falando de uma motorização aqui, REM 5.7, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. O grande diferencial dessa picape está justamente aqui, são rodas de 22 polegadas, tá, pessoal? Com pneus 285 de perfil 45 e aro 22 e suspensão pneumática, o que ajuda muito aí no conforto urbano dessa caminhonete. Lembrando que ela também tem freio a disco nas 4 rodas e um ponto interessante, né? De acordo com a velocidade, ela aumenta ou abaixa a altura automaticamente para melhorar aí a passagem de ar na parte inferior e melhorar o consumo, não que seja das mais econômicas, mas ajuda um pouquinho, né? Aqui nós temos um retrovisor cromado com repetidor de seta, nomenclatura Ram Limited na parte inferior com esse detalhe cromado, e aqui a maçaneta com sistema keyless. Então colocando a mão aqui nós temos o trancamento e quando a gente faz dessa forma, a gente abre ela também. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui um pouco de alguns detalhes, tá, pessoal? Então, nós temos a chave aqui da picape, já vou deixar aqui o conjunto de farol baixo aceso e também mostrar para vocês a motorização dela, porque a gente está falando de um conjunto 5.7 REM, como eu falei para vocês. Então eu vou deixar agora todos os detalhes da ficha técnica para vocês dessa caminhonete, lembrando que ela é 4x4, é um 5.7 REM de 400 cavalos de potência, tá? Com transmissão automática de 8 velocidades e mais ou menos aí 60 kg de torque, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, é coisa pra caramba nesta caminhonete aqui. Tô deixando exatamente agora todos os detalhes de ficha técnica para vocês desta caminhonete, tá? Então é um ponto muito importante. Tem aqui, né, uma manta acústica, braços pantográficos, porque realmente está falando de uma motorização bem barulhenta, o que é legal também quando a gente escuta da parte lá traseira do escapamento. Como falei para vocês, detalhes aí dos faróis, né, na parte principal. Lá embaixo ficam os faróis de neblina bem direcionados, né, então ela tem um visual bastante bonito, né, quando a gente olha dessa forma aí a nova Ram 1500 Limited, né. Então os pontos para vocês, com uma luz de posição aqui, na parte lateral, né, e o DRL bem à mostra também aí para vocês conferirem. Luzes de seta aí, como eu falei para vocês, né, então luz de seta na parte superior também, Vocês tinham me pedido, né, para mostrar a luz de seta. E aí, o que vocês acham, pessoal? Forte concorrente aí da F-150 ou ainda vocês preferem uma Ram dessa daqui 1500, agora Limited, né, sendo mais luxuosa que a versão Rebel? Aqui, nós temos o Ram Box, né, que é esse espacinho com uma tomada aqui também de parede, tá? Então você tem aqui, 400 volts, é coisa pra caramba. E você liga ela lá embaixo, né, na parte interna que eu já vou mostrar para vocês. Aqui na parte traseira nós temos esta assinatura em LED, né, com as luzes de seta também aí amarelas, né, que é um ponto curioso, né? Picape americana geralmente tem luz de seta vermelha, aqui vocês estão vendo luz de seta amarela, né? Dupla saída de escapamento. E aqui, pessoal, nós temos este apoio, a gente pisa aqui, e temos este apoio aqui justamente para a gente acessar a caçamba, né, ficar mais fácil dessa forma. E para a gente recolher isso, é só a gente dar um empurrão aqui para dentro, né? Eu vou fazer isso para vocês, tá vendo? E aí ele recolhe. Dupla saída de escapamento, nós temos este detalhezinho aqui, de conjunto, né, de reboque. Então a iluminação em LED, detalhe de sensor traseiro com detalhe cromado. E aqui a abertura da caçamba, que você pode fazer dessa forma, né? Deixa eu só ver se eu consigo apertar para vocês, né? Como ela tá ligada, né? Eu não vou conseguir, Então, dessa forma nós temos a abertura assim, certo? Portinha no estilo Fiat Toro, tá vendo? Então aí nós temos portinha no estilo Fiat Toro, né? E se eu desligar a tampa, se eu desligar o carro em si, né,
e mostrar para vocês, ó. Vamos desligar aqui, ó, para eu mostrar esse ponto. Deixa eu achar aqui o botão, desligando aqui, deixando no farol automático. Vocês vão ver aqui o funcionamento dela, ó. Então, ó, apertando 2 vezes, nós temos a abertura dela dessa forma com o amortecedor, tá? Então é um ponto importante, mas ela não recolhe automaticamente, como acontece na Ford F-150. Aqui nós temos esse detalhezinho, né, um divisor aqui, né, para você usar como se fosse uma espécie de porta-malas aí, né, se assim a gente pode dizer. E a tampa aqui, ó, o fechamento não é pesado, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso com uma mão só, ponto importante, né, ó. Então aqui, né, a gente pode fazer isso. Tem uma capota marítima aqui, tá? Então aí um ponto interessante para vocês também visualizarem. E aí tá os detalhes da parte traseira, ó. Vou fazer mais uma vez para vocês notarem, né? Então a gente está falando aqui de uma picape luxuosa, né? A picape provavelmente mais cara do Brasil também. Então aí os pontos para vocês conferirem, né? Da nova Ram 1500, nessa daqui que é a versão Limited da picape. E aqui, né? Ela tem uma soleira automática, ó. Então quando a gente abre a porta aqui, ó, automaticamente a soleira abaixa. O estribo, né? No caso. Então aqui, ó, acabamento todo em couro, tá? Couro de lei mesmo, com costura mais clara. Esse detalhezinho aqui bastante bonito, maçaneta prateada, vidro elétrico nas 4 portas, com detalhe aqui prateadinho. E aqui mais um detalhe cromado do sistema de som Harman Kardon. Outro ponto são os bancos aqui revestidos em couro, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. Nós temos alto-falantes na parte superior, aí microfone de Bluetooth para conversação também, que eu achei um ponto muito legal também do carro. E sentando aqui, ó, o carpete tem um detalhe de tecido, né? Não é só borracha, então um ponto importante. E aqui, ó, nós temos este apoio de braço, né? Com mais um porta-objetos, 2 porta-copos aqui posicionados, né? E você consegue mexer nesse banco aqui, tá, pessoal? Ele vem para frente ou para trás cerca de 7 centímetros para melhorar aí o conforto. Outra coisa, nós temos tomadinhas aqui, né? Tomada de parede, USBs, banco ventilado e aquecido na parte traseira, o do meio não, tá? E mais 2 porta-copos. Então aí, notem o espaço que a gente tem aqui nesta Ram 1500 Limited, né? Olha o espaço que tem, é muito grande mesmo, pessoal, olha isso, né? Então a gente consegue se acomodar bem aqui, realmente, consegue fazer longas viagens aqui nessa parte traseira do carro, impressionante mesmo. Mas a gente tá falando de uma picape aí gasolina, né? O que vocês acham, pessoal? Vale a pena investir aí em uma Ram gasolina, né? Como essa daqui? Ou vocês preferem comprar uma 2500, né? Que já é um motor diesel? Ó, sensor de ponto cego, anti-ofuscante, né? Então aí tem um ponto interessante. Alguns detalhes cromados que vale a pena vocês conferirem. E eu quero mostrar um ponto, pessoal. Olha aqui, ó. Se a gente apertar 2 vezes, ó, a gente abaixa a suspensão da Ram, tá? Então vamos ver se ela vai abaixar ou se ela já está nessa altura mais baixa, né? Só para vocês terem uma ideia aí. Eu apertei aqui, confesso que ela tá piscando, mas não tô vendo grandes mudanças, tá, pessoal? Pode ser que ela já esteja nessa altura mais baixa. Depois eu vou erguer ela e apertar de novo para a gente ver como que funciona exatamente, tá certo? Então, ó, banco elétrico aqui para o motorista, tá? E passageiro também, detalhes de couro de lei, que é muito importante. Poderia ter uma grafia RAM, um bode aqui, né, alguma coisa, mas não tem, tá? Airbags aqui nas partes dos bancos, acabamento em couro nessa região com detalhe aqui em madeira, aqui também o acabamento em couro. Nós temos vidros elétricos automáticos apenas para o motorista e passageiro dianteiro, memória dos bancos e aqui, ó, nós temos a altura dos pedais, tá? Você pode aumentar ou diminuir a altura dos pedais. Aqui eu falei para você que a gente liga a tomada traseira e freio de mão eletrônico. Como eu falei para vocês, o banco aqui tem ajuste elétrico, vou pôr um pouquinho para trás, né? E mostrar algumas novidades que a gente tem aqui. Essa versão tem acendimento automático dos faróis, né? Nós temos ajuste de iluminação interna, né? Então tudo posicionado aqui. Acabamento dessa região, ó, com detalhe aqui, né? Um gunmetal. Acabamento em couro na região superior do console, que é um ponto muito importante também. E aqui nós temos um retrovisor elétrico, tá? Que eu já vou mostrar como que funciona. Então, tá vendo? Ó, retrovisor elétrico ou por espelho simples. Confesso que eu prefiro por espelho do que o elétrico, tá? Para ser bem sincero. Então, chegando aqui na parte interna da picape, ó, nós temos a chave mais uma vez, daqui a pouco eu vou mostrar como que funciona, tá? E aqui nós temos comandos do novo painel de instrumentos, ó, tá vendo? Tem um painel de instrumentos aí novo agora, TFT, nessa versão aqui Limited. Então aí nós temos alguns detalhes, lembrando que ela tem Head-Up Display também, que aparece ali na parte superior, ó. Então vocês estão notando lá o Head-Up Display, né? E aqui nós temos algumas funções. Então aqui, Layout, então você tem algumas funções aqui que você consegue visualizar da picape, tá? Então aí, vamos mostrar o que a gente tem aqui no restante. Então vamos só sair aqui, né? Head-Up Display,
Aqui nós temos configurações da parte superior, né, e lateral. Então você vai trocando pelo que você quer aqui na parte superior. E aqui outros comandos, né? Então a gente tem mensagens, configurações, aqui, né, a grafia, ó, você tem esse detalhe analógico que eu acho muito bonito, ou esse mais simples, confesso que assim eu acho bem mais legal. Detalhes aqui do ACC, né, e ajuste do veículo, ó, mostrando a relação com a altura, TPMS, né, e uma série de coisas. Vou até erguer a suspensão, ó. Nós temos a suspensão aqui, ó, posicionada. Então eu estou erguendo ela para mostrar para vocês aí como que ela fica no nível mais alto e depois eu vou abaixar ela com ela desligada para vocês terem uma ideia, tá? Então daqui a pouco ela vai erguer tudinho aí para vocês e tá aí mostrado o painel de instrumentos, certo? O volante de acabamento é em couro, comandos do painel aqui, né? Você tem essas funções aqui também, ó, que você consegue alterar lá em cima. ACC aqui posicionado, né? Comando de piloto automático e limitador do câmbio, né? Para caso de reboque aí no caso, para vocês se situarem melhor. Chave de seta com limpador, né? E aqui o câmbio, né? Então parque, ré e neutro e drive, câmbio 4x2, 4x4 alto, 4x4 high e 4x4 reduzida. Então aí são as funções. Aqui você ajusta a distância e frenagem do reboque, a altura da suspensão. Aqui habilitar, né, o reboque, controle de tração e estabilidade, sensores dianteiro e traseiro você ajusta aqui também dessa forma. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, mostrando mais alguns detalhes de acabamento. Aqui, ó, o Limited com esse detalhe bordado. Aqui nós temos um baúzinho com uma tomada USB e aqui nós levantamos, né? Temos aqui tangência, seno, cosseno, ângulos, né? Enfim, uma série de contas aqui. E este detalhezinho, ó. Aqui o porta-moedas com revestimento, né? Você tem esse detalhezinho aqui. Aqui o porta-copos também. Você pode colocar isso para frente ou para trás. Aqui nós temos algumas gerações da RAM, né? Com uma divisória. Então aí. O RAM Charge, né? Que é o carregador sem fio. Nós temos uma tomada de parede aqui. Duas tomadas USB, uma tipo C e uma USB normal, com detalhe de auxiliar. E um porta-objetos nessa região aqui também. Saídas de ar posicionadas aqui, então você mexe aqui dessa forma. Nós temos um porta-luvas na parte superior, um porta-luvas na parte inferior também forrado. Então notem um acabamento mais premium nesse carro, com acabamento em couro nessa região também. Como eu falei para vocês, aqui nós temos o detalhezinho do retrovisor. E aqui a abertura do teto solar dessa forma. Aqui a abertura do vidro traseiro, ó. Lá atrás, ó, vidro traseiro, então aí, aqui a esteira e aqui a abertura do teto. Então você tem tudo isso, né, um ponto importante. Aqui eu abri a caçamba, tá? Apertei sem querer, ó. Aqui eu abri a caçamba, aqui nós temos detalhes de iluminação que é em LED também, tá? Então aí todos os detalhes. Aqui a gente abre o teto solar, ou deixa dessa forma, e aqui a esteira do teto, né? Então aí tá mostrado para vocês as funções do carro. E aqui nós temos essa central multimídia vertical de 12 polegadas, essa daqui é de 12 polegadas também, então conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, parte de climatização, GPS nativo conforme vocês estão vendo, parte de telefonia, veículo aqui também e alguns outros detalhes de aplicativo. Então aí para vocês notarem, né, temos algumas outras configurações aqui de navegação, display, né, unidades de medida, enfim, temas também que você pode ajustar, então você tem várias funções aqui. Então aí sensor de faixa também é presente nessa versão. E aí várias outras funções, navegação, comandos de voz, né? Então aqui câmera, né? Então aí tudo com relação ao que você precisa conhecer deste modelo. Então aqui software, né? Geolocalização, notificações, áudio, suspensão, né? E aí tudo que vocês precisam conhecer desta nova RAM 1500, né, que é a versão Limited. Então vamos colocar aqui, ó, português, vamos ver se a gente acha português Brasil, né? Tem português Portugal. Então vamos colocar aqui um português Portugal, aqui, ó, português Brasil. Então aí, né, ele vai trocar tudo, inclusive lá também vai trocar, né? Então aí mídia, conforto, né? Então, ó, vocês notarem, né? Então aí as funções, ó. Então aí vocês podem ajustar da maneira que achar melhor, detalhe de reboque, né? Tudo bonitinho. Eu quero mostrar o conjunto de câmeras 360 graus para vocês, pessoal. Acho que eu vou ter que ligar ela, né, para mostrar isso. Então, ó. Então aqui o conjunto 360 graus, tá vendo? Então aí você tem vários conjuntos de iluminação, né? Então aqui você pode colocar uma câmera de trailer, né, para rebocar também. Deixa eu só desligar os sensores, né? Então aí detalhes de câmera, né? Câmera de ré, tudo bonitinho aí. E a câmera 360 graus, como eu falei para vocês, tem todos os ajustes. Inclusive ela tem Park Assist, tá? Ponto importante, tem de faixa e uma tomadinha 12 volts nessa região, porta-objetos, acabamento aqui premium, com acabamento em couro do sistema de som Harman Kardon, tem mais ou menos 900 watts, pessoal. É potência pra caramba aqui nessa RAM. Então aí mostrado para vocês
tudo dela. Vamos fechar aqui também, né? Todos os pontos. Direção elétrica, como falei para vocês, mas o ajuste de altura e profundidade é de forma manual, tá? Não é elétrico, só para vocês se situarem aí com relação a esta RAM 1500 Limited, pessoal. Então aí vamos desligar a caminhonete, tá? Mostrar para vocês as funções. E aqui, ó, nós temos o detalhezinho, né? Quero mostrar para vocês aí como que funciona. Então, ó, saindo aqui, o estribo aparece mais uma vez. A gente fecha a tampa da caçamba aqui, né? Para vocês se situarem. Quando ela recolhe, a gente aperta aqui, ó, 2 vezes. Opa, eu apertei o botão errado. Vamos fechar aqui de novo. A gente aperta aqui, ó, 2 vezes. E aí ela tende a abaixar a suspensão. Ó. Vocês estão notando, na frente já está começando a baixar. Ó, a frente já baixou. A traseira vai começar a baixar agora, ó. Tá vendo? A traseira começando a baixar também. Então aí com essa função você melhora o acesso da picape depois, ó. Continua abaixando. Abaixou a frente mais um pouco. Tá abaixando a traseira mais um pouquinho também. Então aí vocês estão notando como que é o visual da nova RAM 1500 Limited, pessoal. E aí, quanto vocês acham que vai custar essa caminhonete? Tem tudo para ser a mais cara do Brasil. Lembrando que o preço estará disponível nesse vídeo a partir do dia 18 de maio. Até lá não tem preço, tá? Infelizmente eu não posso publicar, mas é o acordo que a gente conseguiu fazer com a RAM de poder publicar o vídeo antes, né, da picape ser revelada oficialmente com o seu preço final. Então se inscreva aqui no canal, pessoal. Depois a gente vai andar na picape, contar para vocês como que ela anda. Então se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.